A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Instituto Ictus, tá? Participando aqui do nosso curso em Teologia, o curso básico, e desta feita nós estaremos dando a matéria, estudando juntos aqui a matéria de Bibliologia, tá? Ou Introdução Bíblica. Então eu quero te convidar a ter um momento muito especial de aprendizado da Palavra de Deus para juntos desenvolvermos, melhor as técnicas de estudo e poder nos aprofundarmos cada vez mais nas Sagradas Escrituras. Então eu quero convidar você a estar nesse momento preparado para viver um tempo de muito aprendizado, de aperfeiçoamento, cada dia mais, para que possamos estar aptos a trabalharmos melhor para o Senhor. Para esse momento eu quero te convidar a fazer uma oração para juntos pedirmos a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo, para que possamos cada vez mais sermos guiados nesse estudo por Ele. Senhor Deus, queremos te ser gratos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Guia-nos em tudo, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, desenvolver melhor, Senhor, o nosso chamado, nos aperfeiçoando de acordo com as Sagradas Escrituras. Senhor, permanece conosco, é o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ter sempre em mão caderno, uma caneta. A Bíblia Sagrada é a base do nosso estudo, então que você possa estar com o seu material didático pronto para que possamos, então, estarmos estudando. Eu quero deixar como reflexão nesse primeiro momento a carta aos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá? Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é atuante, ela é atual sempre. Ela é eficaz, ela tem efeito, ela produz efeito. É mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes e vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela vai no indivisível, ela vai no que o homem não pode entender e compreender. Ela é poderosa. E nós estaremos aqui estudando, então, a construção, a formação desse livro tão poderoso que é a Palavra de Deus. Um livro que nós, levamos na bolsa, carregamos, no carro, levamos à igreja, temos na nossa cabeceira da cama, mas não conhecemos a profundidade, a estrutura da Bíblia Sagrada. E é importante nós conhecermos como ela foi compilada, como ela foi organizada, os seus escritores, compreendermos então a Bíblia dentro de um contexto cultural, como ela foi escrita. Então é muito importante, por isso a importância dessa matéria de introdução bíblica, bibliologia, é muito importante para que nós possamos então compreender a estrutura da palavra de Deus, tá? Então, vamos lá. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela não está contida no próprio livro que temos, Então, ela não está contida na própria Bíblia. Então, o que é que significa a palavra Bíblia? Nós vamos, então, estar estudando, essa estrutura. A palavra Bíblia, nós vamos, então, nós vamos conhecer um pouco dessa história importante. Lembrando que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, tá? E Cristo é a palavra de Deus que se fez homem, ele é o verbo que tabernaculou. Então a Bíblia, ela foi escrita para que nós possamos conhecer o caráter de Deus, conhecer o ser de Deus e também conhecer o nosso estado enquanto ser humano, caídos, e necessitamos da graça infalível de Deus. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós acreditamos na inspiração dessa preciosidade que é
a palavra do Senhor, tá? Então vamos lá. Como eu disse, a palavra Bíblia não está contida no próprio texto bíblico, tá? Porque ela vem de uma origem do nome Biblos, que é uma cidade, né? Os gregos a chamam de Biblos porque significa coleção de livros pequenos, mas na verdade ela é um nome de uma cidade na Fenícia, onde existia muitos papiros, tá? Muitos papiros que era o que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim. A palavra papel vem da palavra papiro, que é uma plantação, tá? E a partir dali se tirava aquela planta que crescia aproximadamente 1,20 m, dali passava pela prensa e ela começava a formar-se, né? A gente vai estudar um pouco mais na frente, uma estrutura mais fina, dali surgia uma folha onde poderia ser escrito, né, documentos, e assim a Bíblia também se utilizou desse material. Então, na verdade, a palavra Bíblia vem de Biblos, o lugar onde tinha muita planta do papiro, e dali surgiram onde se vendia para que os livros fossem escritos, tá? Então, a palavra Bíblios significa coleção de livros pequenos, e daí surgiu a palavra biblioteca. Então, a Bíblia ela é uma coleção de livros pequenos. Lembrando que na antiguidade não era só a Bíblia que tinha o nome de Bíblia. Outros livros também possuíam esse nome, mas apenas a Bíblia passou a ser chamada de Bíblia Sagrada, um texto sacro, tá? Então, a Bíblia está dividida, né, em duas partes, em dois blocos, Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, né, como conhecemos. Dividida no Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, e ali você tem o Antigo Testamento, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, depois do Antigo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio, que também vamos estar falando sobre esse momento interbíblico, onde não há uma revelação de Deus profética, nem palavras ali direcionadas a Israel, que nós consideramos canônicas, tá? Então é um momento ali interbíblico, nós vamos estudar também. E aí nós temos então a estrutura do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Atos, um livro histórico. Nós temos então as epístolas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Então, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, nós temos então o Apocalipse, que é um livro, as revelações, né? Essa é a estrutura das divisões da Bíblia, mas ela é chamada, né, pelos judeus ortodoxos de Tanakh, considerando apenas o Antigo Testamento como a Bíblia Sagrada. E aí é um acróstico, né? Esta palavra Tanakh é um acróstico, que na verdade o seu significado significa Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, os escritos, né? Os livros poéticos, e os profetas, considerando apenas 24 livros, mas tendo o mesmo conteúdo da Bíblia protestante no Antigo Testamento. Porém, as suas divisões são diferentes, porque 1º e 2º Samuel é um único livro, Esdras, Neemias, Ester, um único livro. Então, 1º e 2º Crônicas, um único livro. Reis, um único livro. Então, há essa divisão aí que nós precisamos entender, tá? Então, entendendo
a Bíblia dentro dessa estrutura, nós temos então os autores, né? Eu costumo chamar de autores da Bíblia, porque escritores, melhor dizendo, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Mas quem são esses escritores? Nós temos então aí 1.600, 1.500, 1.600 séculos, tá? De construção desses textos sagrados, né? A organização. Veja como é importante nós entendermos que houve muito tempo para essa construção. Houve muito tempo investido, muito tempo ali de pessoas que se dedicaram, de muitas batalhas para que a Bíblia pudesse estar, né, preservada, para que a Bíblia pudesse chegar até nós. Então nós temos aí, né, 1.500 a 1.600 séculos. É muito tempo investido, gente. Mas o Senhor sempre preservando a história. Em torno de 40 escritores, né? E aí nós temos diferentes pessoas no sentido, vamos dizer assim, a grosso modo, academicamente falando, culturas, profissões, né? Como profetas, reis, pescadores. Nós temos em diferentes lugares, como a Ásia, geograficamente falando, Ásia, África, Oriente Médio, a Bíblia dentro dessa estrutura, a Europa. Então a Bíblia ela está ali também inserida dentro de um contexto político, cultural, e aí nós precisamos entender algumas expressões bíblicas, né? Há quem diga que a Bíblia ela foi copiada, ela foi um plágio. Quando nós estudamos o Pentateuco, nós vamos perceber algumas expressões que nos lembram muito o Egito, a cultura egípcia. Mas aí nós precisamos lembrar que Moisés viveu esse contexto. Moisés viveu o contexto egípcio, por quê? Porque ele estava inserido culturalmente ali. Veja que o pensamento egípcio dizia que, na verdade, o mundo surgiu de um oceano, o Oceano Num. Dali veio a flor de lótus que surgiu nesse oceano. A partir dali veio o Deus Ra e toda a criação. Aí você lê a Bíblia Sagrada, a citação que Moisés começa falando é que o Espírito de Deus pairava, né, sobre as águas, ali sobre o abismo. E aí há quem diga que a Bíblia foi, na verdade, um plágio, mas não. Nós acreditamos na inerrância da palavra de Deus, na sua inspiração. O que pode, com certeza, ter acontecido é essas culturas terem, né, se apoiado a Escritura Sagrada para construir as suas histórias, tá? Mais de 200 culturas ali antigas vai tratar a criação partindo de um casal, né, um homem e uma mulher, e uma serpente que conseguiu fazer com que esse casal vivesse um momento de conflito terrível. Então, partindo ali, claro, daquilo que nós cremos como palavra de Deus, do que Moisés narrou, tá? Então, é importante nós entendermos determinadas expressões. Quando Moisés, né, vai relatar ali de que o coração do faraó era duro, era um coração pesado, na verdade, a sua tradução. Por quê? Porque o pensamento egípcio entendia, né, na sua cultura, de que a pessoa após a morte passava pelo juízo de Osíris, né, um deus egípcio, e que o seu coração era colocado numa balança e uma pena de uma ave colocada na outra. Se o coração dessa pessoa que faleceu fosse pesado, mais pesado do que a pena, essa pessoa não passava no seu julgamento. Então, quando Moisés disse que o coração do faraó é pesado, os egípcios entenderam, esse coração não vai passar, né, não vai ter garantia de paz no mundo dos mortos. Mas claro que nós que lemos a palavra de Deus entendemos perfeitamente que esse coração era um coração perverso. Mas na cultura egípcia eles entenderam isso de forma clara. Mas não é sobre o julgamento de Osíris, mas sobre o juízo de Deus. O Deus de Israel, o Deus que se revelou a Moisés.
as línguas que a Bíblia foi escrita, né? Os idiomas que a Bíblia foi escrita, né? É muito conhecido, mas a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Todo o Antigo Testamento, a sua estrutura de escrita foi no hebraico e partes em aramaico. Algumas pequenas partes do livro de Daniel, alguns versículos, e Ezequiel. Nós temos expressões em aramaico no Novo Testamento, como Tabita Cumer, menina tititigo levanta, Eli, Eli, lama sabachthani, são falas aramaicas. Alguns estudiosos defendem de que Jesus falava o aramaico no seu cotidiano. Era a língua do comércio, era a língua do dia a dia. E que falava apenas hebraico em liturgias de culto, na sinagoga, no templo, a Torá, né? Os escritos eram lidos em hebraico. Todavia, em aramaico, era a linguagem ali do povo. É interessante observarmos que, veja, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos compreender algumas expressões. Olha o que está escrito em João, capítulo 19 e 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então, Calvário em grego, mas em hebraico se chama Gólgota. Sempre você vai ver algumas expressões. Simão chamado Pedro. Então, Simão em hebraico, Petrus, Pedro em grego. Você vai sempre observar isso, né? Saulo e Paulo. Saulo vem de Saul em hebraico. Paulo já é uma escrita latina ou grega, né? Então veja aqui que significa pequeno. Você vai encontrar muitas expressões interessantes a serem observadas na Bíblia Sagrada. E aí você consegue entender melhor as Sagradas Escrituras. Outro ponto aqui muito interessante eu gostaria de citar a vocês. É uma expressão que está também em João, capítulo 19, verso 20. E muitos dos judeus leram este título, né, falando da placa que que Pilatos mandou colocar na cruz de Cristo, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Olha, hebraico, né, nós podemos considerar a língua da religião. Grego, a língua da filosofia, era uma língua universal. E latim, a língua romana, a língua da política que está governando, né? É o Império Romano que está no governo naquele tempo. Então veja que a gente, estudando a Bíblia, nós conseguimos compreender melhor algumas expressões. Tá? Então, a Bíblia foi escrita dessa forma, né? Em grego, hebraico e partes em aramaico. Vamos então pensar nos materiais que a Bíblia foi escrita, né? O papiro, que nós já falamos lá anteriormente, lá da cidade de Bíblios, de onde tinha muito papiro e de onde surgiu a palavra papel, que é uma planta aquática, né, que crescia à beira dos rios, principalmente também no rio Nilo, tá? Então, no Nilo, o Egito, ele era um exportador de papel, tá? O pergaminho, que vem da palavra pérgamo, que é o rolo de couro exportado principalmente da cidade de Pérgamo. Segundo a história, houve uma briga entre o rei do Egito e o rei de Pérgamo, porque no Egito tinha considerada a maior biblioteca até então, criada, né, construída por Alexandre o Grande. E aí, lá em Pérgamo também estava se construindo, né, uma biblioteca, e houve uma briga entre os reis. E o que acontece? O rei, então, de Pérgamo começou a usar o couro dos animais, né, para poder
escrever, fazer os mapas, e daí vem a palavra pergaminho, que é justamente da cidade de Pérgamo. O tablet de argila, que é considerado o material dos pobres, né? Então os pobres usavam muito, né, os tablets de argila. Quem já assistiu a série The Chosen vai observar que o Mateus ele está sempre ali com um tabletzinho de argila escrevendo, né, uma tabuinha, e conseguia colocar ali a argila e ali ia escrevendo. Então era considerada o papel dos pobres, né? A Bíblia também, nós temos a escrita primeiro em pedra, né? A primeira escrita de registro que temos das tábuas da lei de Moisés, que o próprio Deus escreveu ali naquelas, né? Naquela estrutura de pedra, os 10 mandamentos. Madeira também era utilizada para a escrita. Nós vamos encontrar essa expressão quando João Batista nasce e Zacarias está mudo. Ele vai escrever em uma tábua o nome de João, né? Que ele se chamaria João. Então veja que tinha várias formas de se utilizar ali de materiais para a escrita. É importante lembrar algo muito interessante, de que o papel, a folha do papiro, era muito cara. Então, custava ali em torno, segundo os arqueólogos, 4 dias de trabalho braçal para que pudesse se comprar uma folha de papel. Então, era importantíssimo que tivessem profissionais da letra, né, que pudessem escrever cartas, escreverem documentos para que não houvessem erros, porque senão aquela pessoa perderia aquele papel tão caro, né, aquele material tão caro. Era muito comum, os escribas surgiram no Egito, tá? Essa estrutura de escrita, de ter alguém ali profissional que pudesse escrever. E é interessante que a Bíblia também se utilizou, né, dos escribas para escrever a Bíblia. Veja, a carta aos Romanos, nós sabemos que a autoria é do apóstolo Paulo. Entretanto, quem a escreveu não foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu foi Tércio, tá? Tércio foi quem escreveu a carta aos Romanos, no caso, a sua escrita. Porém, a narrativa, né, a autoria, a ideia, os pensamentos era do apóstolo Paulo, tá? Então, é muito importante a gente poder compreender isso para que nós possamos entender a Bíblia, a palavra de Deus. Olha quanta curiosidade nós temos aqui, né, para desfrutarmos, gente. É muito importante que nós possamos compreender isso, tá? Para que possamos melhor explicar, que a pessoa encontre ali determinadas expressões, e você conhecendo essa estrutura, você vai conseguir esclarecer, tá? As dúvidas das pessoas. Veja que está escrito aqui em Romanos, capítulo de número 16, e versículo de número 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. E aí? Se você não soubesse que era comum, né, os escribas escreverem, como você explicaria isso para alguém? Peraí, essa autoria é do apóstolo Paulo ou de Tércio? Consideramos, sem dúvida, irrefutavelmente, que a autoria da carta é do apóstolo Paulo, mas quem escreveu a punho foi Tércio, porque isso era um costume muito presente. Olha que interessante também você ler o que está escrito no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos em que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ou seja, a quem chame também de os amanoenses, pessoas que estavam vendo os acontecimentos ali na comunidade e escreviam. Então, os ministros da palavra aqui são profissionais da letra, pessoas que estavam ali sempre escrevendo. O Lucas, além sim da iluminação, inspiração do Espírito Santo, ele também procurou relatos, documentos, para que ele pudesse escrever. A sua fonte, né, foi
o Evangelho de Marcos e também o apóstolo Pedro, né? Ali também foi uma fonte para esses escritos. É muito importante que nós possamos estar atento a esses detalhes, tá? E aí nós partimos desse princípio, né? Como é importante nós conhecermos toda a estrutura da Bíblia, da palavra de Deus, o quanto é maravilhoso nós nos aprofundarmos na Escritura. Também entender a diferença da estrutura do pensamento hebraico para o pensamento grego. A cultura, essa pessoa ela está inserida, quem está escrevendo, ela está inserida dentro de um contexto cultural. E Deus respeitou isso. Veja que, se você observar na estrutura do Antigo Testamento, você vai observar algo muito interessante. Poucas vezes você vai ter a citação diabo, Satanás no Antigo Testamento. Nós vamos ter a citação em Jó. E aí, será que não havia uma atuação espiritual do inimigo das nossas almas no Antigo Testamento? Por que no Novo Testamento você tem essa estrutura, esse pensamento muito mais claro ali? Será que só no Novo Testamento o inimigo agiu e no Antigo não? Então a gente precisa entender o pensamento hebraico, a forma do pensamento hebraico descrever os fatos e a forma do pensamento grego descrever os fatos. Veja, a estrutura hebraica, tudo se conduzia a Deus em sua soberania. Então o pensamento está voltado ali à soberania de Deus. Veja que quando o texto diz que o Senhor enviou um espírito mau que veio da parte de Deus para atormentar Saul. Há quem pense que Deus tenha uma parte má. Não, Deus é pleno em bondade. O que o texto está querendo dizer ali, dizendo é que Deus enviou, Deus permitiu um espírito maligno atormentar Saul. Mas Deus, ele é bom em sua essência. Tiago diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Deus prova os que ele ama, mas ele não tenta ninguém. Mas essa era a estrutura, tudo é proveniente de Deus, né? O pensamento hebraico de escrita. Da mesma forma você tem o pensamento ali sobre a vida após morte. No pensamento hebraico você não tem muito a fala de ressurreição, exceto Daniel, que vai falar ali escatologicamente, porque o Senhor se revela a ele vai falar da ressurreição dos mortos. Mas você não tem muito essa estrutura, essa ideia de vida após morte no Antigo Testamento ali. A palavra Sheol significa sepultura, lugar de descanso. E você já vai ter no Novo Testamento inferno, Hades, Geena. Você já tem uma clareza maior do que acontece após a morte do justo e do ímpio. Então veja que o Senhor também ele foi revelando, né, os seus mistérios dentro do tempo e dentro da história. Então no Novo Testamento você já tem uma outra estrutura, porque por ter ali uma cultura grega, né? Então você tem a definição de inferno, né, de Geena, lago de fogo. Então nós precisamos também entender essa estrutura de pensamento ali diferenciado, tá? Isso é muito, muito importante, gente, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, a sua estrutura, a dinâmica, como ela foi construída, tá? Como ela foi, melhor dizendo, organizada. Entendendo assim, né, toda a estrutura da palavra de Deus, é muito importante nós também entendermos algo muito, muito interessante. Porque as pessoas tendem a ler a Bíblia e às vezes não lê alguns detalhes e acham que como que o homem desenvolveu a escrita, né? Segundo os arqueólogos, a escrita, há quem defenda, né, que a escrita iniciou no Egito, na China, defende, e a Suméria, né? Mas em sua grande maioria defende que lá na Suméria, a região de Ur, dos caldeus, região da Babilônia, onde tudo ali inicia a escrita, a estrutura da escrita, né? Segundo a arqueologia, na época de Abraão,
já se tinha ali escolas, né? E ali a estrutura da escrita cuneiforme. E é muito interessante que são códigos, né? São figurinhas que vão formando palavras, que formam frases. Então, nós precisamos compreender algo, gente, que às vezes tem pessoas que se perdem e acham que o homem era um ser que estava lá isolado, que não conhecia nada. Mas se você ler o Gênesis, você vai observar, primeiro, que o grande professor de Adão foi o próprio Deus. Nós não sabemos quanto tempo, gente, aconteceu entre a criação e a queda de Adão. Lembrando que ali o tempo não contava, né? O tempo passa a ser contado, né? O homem passa a morrer quando ele peca. Então, Deus foi o professor de Adão. Ele ensinou a Adão. E ali os filhos de Caim, a Bíblia diz que os filhos de Caim, né? Nós vamos ter então o Jubal, né? O que está escrito em Gênesis capítulo 4, que o Jubal, ele foi o pai dos que tocavam harpa e órgão. Gente, construir um instrumento musical não é fácil. Todos nós sabemos o quanto é difícil só afinar um instrumento, quanto mais criá-lo para que ele pudesse dar som. Você tem então Jabal, o pai dos que habitam em tendas e criam gados. Nós temos então o Tubal-Caim, que foi o mestre em obras de cobre e de ferro. Ali já tinha a estrutura de ferramentas, né, que se utilizavam ali. Então, quando Noé foi construir a arca, você já tem ali um avanço muito grande de materiais, né, para que pudesse construir a arca de ferramentas. Não fique tentando imaginar o homem lá das cavernas. Claro que houveram civilizações que demoraram a se desenvolver, porque cada um, né, depois de Babel, formou-se suas tribos. Tiveram aqueles que se desenvolveram mais na história e tiveram aqueles que tiveram mais dificuldades e mais recursos também, de acordo com o clima, a localização geográfica. Mas é preciso compreender que a criação, a estrutura, né, das civilizações, né, temos aqui homens, né, que viveram, historicamente falando, bem desenvolvidos na sua época, tá? Então é muito importante que isso fique claro para vocês, para que vocês possam compreender. Bom, vamos então para as traduções da Bíblia, tá? A Bíblia é um livro riquíssimo, tá? Foi o primeiro livro que Gutenberg, né, o pai da imprensa, imprimiu, com mais de 1000 páginas, tá? Numa estrutura gigante assim. Então, veja que era um livro complexo, até para carregar, era um livro muito pesado e, com certeza, um livro muito caro, tá? Nós vamos, então, também falar no nosso estudo sobre as traduções da Bíblia, entender a primeira tradução, né? A Septuaginta. Nós vamos entender um pouquinho da Vulgata, nós vamos entender as traduções do John Wycliffe, vamos também entender um pouquinho da tradução de Almeida, né? Então, vamos também entender nessa matéria o período interbíblico, tá? Então, essa será a estrutura do nosso estudo. Vamos também entender as guerras dos Amoneus, de Judas Macabeus, tá? Para que a Bíblia fosse preservada, né? Mas eu gostaria, né, de que nós possamos, nesse estudo que teremos, estar cada vez mais aproximarmos-nos mais da palavra de Deus, sobretudo não só lendo, mas estudando a Bíblia, tá? Usando as regras da hermenêutica, sobretudo a regra fundamental da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós estaremos tendo momentos maravilhosos. Nós vamos então ficando aqui na nossa primeira aula de introdução. Nas seguintes aulas nós vamos trabalhar então a estrutura das línguas e traduções, melhor dizendo, das traduções da Bíblia Sagrada. Então você não pode perder, tá? Você fica conosco nas aulas ao vivo, mas essas aulas também ficarão gravadas para que você possa estar desfrutando mais e mais
desse entendimento da palavra de Deus. Então, queremos nesse momento ser gratos a Deus pela sua vida, pelo privilégio de ter você aqui conosco e dizer a você que você não pode parar, não pode desistir de estudar a Bíblia conosco, de estarmos juntos nesse ambiente de aprendizado e crescimento espiritual. Amém? Então, leia o livro, pratique o livro e desfrute da revelação desse Deus que se permitiu revelar-se através da palavra de Deus. Lembrando, gente, que é importantíssimo, né, nós estarmos próximos aos textos. Nós vamos entender textos, né, as cópias da Bíblia Sagrada, nós vamos entender as suas traduções, mas leiam a Bíblia. Há uma pesquisa americana que diz que, infelizmente, mais de 60% das autoridades de lideranças do Brasil nunca leram a Bíblia inteira uma única vez. Isso é muito sério, a gente precisa mudar essa estatística e nós precisamos ler cada vez mais as Sagradas Escrituras. Desejo a você cada dia mais, que você possa cada dia querer, desejar, almejar, estar, né? Ter fome dessa palavra poderosa. Então permanece aqui conosco porque temos muito que caminhar. Deus abençoe a sua vida.